Jamil, o que aconteceu que a nossa liberdade de expressão está em franca degeneração nos últimos anos? Primeiramente, acho que não é uma resposta tão simples de se dar em pouco tempo, mas um conjunto de fatores ajuda a gente a entender bem esse fenômeno, né? Como bem dito na introdução, a nossa Constituição garante uma liberdade de expressão bastante plena, como grandes regimes democráticos historicamente perceberam ser necessário para a gente ter um país, né, saudável, um país que se desenvolva, né, com a inovação, com o desenvolvimento econômico. A liberdade de expressão é a base disso. Mas de pouco menos de 10 anos para cá, essa jurisprudência que anteriormente no Brasil era muito sólida de defesa da liberdade de expressão, com alguns momentos, é claro, né, de desafios, ela se tornou muito confusa. Então, o nosso judiciário, de maneira geral, mas em alguns casos em particular muito graves, tem relativizado esse direito fundamental da liberdade de expressão e de um jeito que é bastante errático. Então, nós temos uma jurisprudência, por exemplo, na última eleição municipal, que se utilizavam da mesma regra da resolução eleitoral do TSE em vigor, então, em 2024, para justificar a retirada de conteúdo que utilizava IA e fazia paródia contra outros candidatos, e essa mesma regra era usada para justificar a continuidade do conteúdo no ar. E isso não é a primeira vez que acontece. A eleição de 2022, presidencial, bastante contestada entre o Bolsonaro e o Lula no segundo turno, foi extremamente cheia de casos de remoção de conteúdo de maneira arbitrária, de remoção de conteúdo dos dois lados, inclusive, vale frisar, e que surpreende especialistas mundo afora, né? O momento eleitoral é um momento de maior debate público, é um momento de maior abertura a ofensas, a falas absurdas, é quando a gente conhece os candidatos. Então, de uns anos para cá, essa jurisprudência tem sido atacada muito. Só que, como também bem dito, né, a nossa cultura aqui do Brasil, há muitos anos, tem se deteriorado no sentido, e isso é um fenômeno global, de termos menos confiança entre as pessoas. Historicamente, o Brasil é um dos países com menor grau de confiança interpessoal do planeta. A gente teve números que chegavam a menos de 10% das pessoas respondendo positivamente sim, eu confio da maior parte do tempo nas outras pessoas. Isso é terrível em todos os aspectos. Mas quando acoplado a esse assunto da liberdade de expressão não sendo bem compreendido ou sendo flexibilizada na interpretação jurídica, né, judicial, a gente tem um cenário em que as pessoas literalmente têm medo de se expressar. Tem medo de ser punida pela sua opinião, tem medo de perder amigos, de perder emprego e, no pior dos casos, a gente tem visto também, parlamentares que têm o dever de se manifestar para defender as opiniões de seus eleitores, deixando de se expressar por medo ou sendo até perseguido por opiniões, né? Então é um conjunto de fatores institucionais, uma confusão, né, jurisdicional, de jurisprudência, digamos, e de novas regras sendo discutidas e tentadas serem placadas, né, no nosso legislativo, muito amplas, muito difíceis de se interpretar, com um fenômeno cultural, que pode-se dizer, tem a ver com a polarização, tem a ver com a falta de confiança entre as pessoas, que gera esse ambiente, né, generalizado de medo de se expressar, de insegurança jurídica, de incapacidade, né, de pensar em inovações no longo prazo. E isso naturalmente prejudica não só a economia, a nossa vida pessoal, né, os nossos negócios, mas prejudica muito o nosso cenário político, né, no ambiente de construção do nosso país. Com certeza. Agora, Jamil, essa degeneração só pode ocorrer quando a sociedade não dá o devido valor à liberdade de expressão, né? Alguns acham que é preciso mesmo um pouco de censura, porque as coisas estão extrapolando demais. Outros acham que precisa de alguma forma de controle, porque senão nós temos cada vez mais fake news. Por que na nossa cultura tem um elemento quase de autoridade, às vezes precisa se sobrepor à liberdade de expressão? O Brasil, não é novidade para nós isso, né? A gente teve um debate bastante tutelado, né, ao longo da história, né? E a gente tem mais uma crescente mesmo, primeiro, dessensibilização das pessoas com a flexibilização de regras, que acho que é um fenômeno que vai até além da liberdade de expressão, tem a ver com as regras do jogo, com o Estado de Direito, né? As pessoas têm cada vez menos sentido esse absurdo, né? Visto como absurdo a gente flexibilizar normas para punir o meu adversário, né? E isso é terrível no longo prazo, porque é só questão de tempo essa flexibilização ser feita pelo meu próprio adversário contra mim, né? Então esse é um elemento que vai além da liberdade de expressão, mas 100% de acordo com o que disse. A cultura brasileira, o brasileiro em geral, tem primeiro uma compreensão muito vaga e muito conflituosa do que é liberdade de expressão. Então, por vezes, sendo muito flexível com expressões que ele concorda, ou com amigos, ou com expressões do seu campo, digamos assim, extremamente autoritário e intolerante com expressões que ele não concorda, ou que ele acha que são, né, inaceitáveis, ou isso, que prejudicam o ambiente.
E isso não é exclusividade de um dos lados do debate público, tá, Felipe? Isso é um fenômeno bastante disseminado no Brasil. É claro que depende de quem está no poder, isso se sobressai mais. E tem uma expressão muito feliz, apesar de descrever um fenômeno infeliz, que o nosso parceiro e amigo Jacob Mishingama, autor dinamarquês do livro Liberdade de Expressão de Sócrates às Mídias Sociais, uma história da liberdade de expressão muito bacana, que nós tivemos o prazer de lançar esse ano, traduzir e lançar. Ele usa a expressão da maldição de John Milton, contando um caso histórico e que John Milton é um grande autor de uma das grandes defesas da liberdade de expressão na Areopagítica, uma obra filosófica importante, influenciou todos os liberais dali em diante, né, que defenderam restrição à atuação do governo frente à liberdade de expressão. Só que anos seguintes, John Milton atuava como censor do rei da Inglaterra, punia católicos ou dissidentes do regime anglicano com uma maior naturalidade, mesmo tendo escrito uma das obras mais brilhantes da defesa da liberdade de expressão da história da humanidade. E por que esse fenômeno quer dizer o quê, né? Que é muito comum você perguntar para as pessoas o que você acha da liberdade de expressão. Sou extremamente a favor. Ela é basilar para a democracia, muitas pessoas lembram, né? É a primeira das liberdades, é a que permitiu direitos humanos, é a que permitiu as minorias se defenderem, é a que permite até hoje a luta contra injustiças, né? Ou até a oposição de existir numa democracia. Mas, sempre tem um mas, né? As pessoas não chegam na segunda página. Mas, para proteger certos grupos, talvez valha a pena a gente restringir a fala de alguns. Mas, para proteger a sanidade do projeto do período eleitoral, talvez valha a pena a gente diminuir a fala de certas pessoas ou certos tipos de expressão. E tem um outro lado, Felipe, que é bastante complexo e educacional até, né? Que no Brasil não existe uma cultura de debate tão forte quanto a gente vê em outros países democráticos, né, historicamente. Então, que é acostumar as pessoas a escutarem argumentos opostos, a terem eles na sua cabeça, né, e conviverem com isso de maneira natural, com a existência do dissenso. Então a gente vê, por exemplo, a democracia é o único lugar do mundo, o único regime do mundo que permite o dissenso, que permite que as pessoas discordem e vão para casa sem violência. Enquanto a gente vê regimes autoritários, não, obrigam o consenso, obrigam essa uniformidade de pensamento. E talvez falte mesmo na nossa educação, na nossa cultura de ensino mesmo, esse incentivo a esse comportamento do debate, de escutar o outro, de discordar e conviver com isso. Então é um fenômeno cultural mesmo complexo de se explicar. Aqui estão alguns fatores, né? Mas que mostram, facilitam o que eu falei lá no começo, né? Essa dessensibilização das pessoas quando alguém é silenciado, quando a gente flexibiliza a regra para alguém perder a sua voz ou alguém perder o seu espaço, né? Isso é muito grave para o futuro, né? Agora, voltando à eleição de 2022, que ali começam escorregadas muito graves em relação à liberdade de expressão, principalmente porque alguns ministros do Supremo admitiram que era preciso medidas de exceção naquela época para retirar conteúdos de veículos, censurar previamente documentários do qual sequer eles tinham olhado o documentário, analisado o documentário. Então, assim, isso foi tolerado, não só pelo sistema político, como também pela opinião pública. Todo mundo passou meio batido, falou, aconteceu, mas parecia um pecadilho, não parecia uma coisa grave. Gravíssimo. Você entende isso como um momento de inflexão sobre a questão da liberdade de expressão? Acredito que a censura de 2019, a Revista Oeste, foi um marco importante. Sim. A abertura do inquérito das fake news, que gerou aí uma família de investigações bastante controversas. Está aberto até hoje, né? Vários deles abertos até hoje, incluindo, né, celebridades mundo afora, inclusive. Mas realmente, quando se trata de ministros de Suprema Corte falando que era uma medida excepcionalíssima, essa é a frase, né? E concordando, votando a favor da censura de um documentário, como você bem disse, que, né, ninguém assistiu, ninguém tinha visto, ninguém nem tinha sido lançado, dessensibiliza mesmo. Então, e como a gente falou, foi um período eleitoral que propagandas políticas de deputados e dos dois presidenciáveis do segundo turno a rodo foram tiradas do ar, simplesmente por fazer, por exemplo, né, exercício de futurologia, mais comum do período eleitoral que se tem. Esse candidato, se for eleito, vai dar esse problema. Ele vai tomar essa medida que não é legal, mesmo exagerando as medidas do outro candidato. E isso era tirado do ar. O que isso faz? Com que as pessoas pensem que, poxa, então tem um monte de coisa que eu não posso falar em público. Se o candidato a presidente da República, né, e quem está participando do pleito eleitoral são, né, das grandes autoridades do país, não podem falar isso no período mais importante da sua carreira, digamos assim, que é o pleito eleitoral, né?
que sou eu, né? Que sou eu, um cidadão comum, postando nas mídias sociais, que agora tem um alcance absurdo, a gente sabe disso. Cidadãos comuns que tem uma postagem que chama muita atenção, acabam caindo também nesses inquéritos, ou sendo, né, tendo suas contas visadas, né?